Nós estamos estudando o livro dos Salmos aqui na nossa igreja. O pastor Nelson começou lá atrás, começou no livro do Gênesis, e nós estamos estudando o livro dos Salmos. Na quarta-feira passada, o pastor Nelson estudou os Salmos 40 e 41, e esse foi o título ou o tema que ele deu, Aprendendo a Esperar em Deus. Veja aí, abra sua Bíblia, por favor, um breve resumo daquilo que ele falou. No Salmo 40, versículo 1, nós temos um versículo conhecido aí, né? Salmo 40, versículo 1, o salmista diz assim, obrigado, Paulo. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, veja que interessante aqui, esperei confiantemente pelo Senhor. Essa questão da espera, certamente você e eu temos dificuldade em esperar. E o salmista qualifica esta espera, dizendo, esperei confiantemente pelo Senhor. E então, provavelmente o pastor deu o tema baseado aí nesse versículo. Obrigado, Paulo. Jesus diz lá em Mateus 10, 42, que até mesmo um copo de água fria, que é dada a um destes pequeninos, não ficará sem recompensa. Ok? Muito bem. Eu não entendi a risada, mas tudo bem. Pequeninos, eu suspeitei. Pequeninos. Muito bem. O Salmo 41, versículo 13. Dá uma olhada que se vocês observarem, nós temos o encerramento do primeiro livro. Olha só, Salmo 41, 13. Hoje nós vamos começar o segundo livro do Saltério. Observem Salmo 41, 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Então, na quarta-feira passada, o pastor Nelson encerrou o primeiro livro do Saltério. Veja só, eu fiz um resumo, como nós vamos começar um livro novo, eu coloquei aí para os irmãos, o esboço dos Salmos. O Saltério está dividido em 5 livros, imitando o Pentateuco, e correspondem aos 5 livros da lei. Veja só, livro 1, Salmos 1 a 41, livro 2, Salmos 42 a 72, livro 3, Salmos 73 a 89, livro 4, Salmos 90 a 106 e livro 5, Salmos 107 a 150. Então, hoje, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar o livro 2. Você tem, provavelmente, na sua Bíblia, está escrito assim, livro 2, Salmos 42 a 72, ok? Então, alguns estudiosos acreditam que foi Esdras, o sacerdote, que compilou o livro dos Salmos, os 150 Salmos, como nós o temos e como nós o conhecemos, e que ele teria se baseado no Pentateuco. Então, nós temos lá o Pentateuco, é a primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E então o Esdras teria se baseado nisso para pegar dos 150 salmos do Saltério, dividi-los em 5 livros para imitar os 5 livros da lei. Muito bem, hoje a minha ideia é estudar 2 salmos com os irmãos, Salmos 42 e 43. O tema para o nosso estudo bíblico é esse que os irmãos estão vendo, o desejo pela presença de Deus. O desejo pela presença de Deus, eu penso que resume bem estes 2 salmos que vamos estudá-lo. Alguns estudiosos dizem, eles acreditam, nós vamos ver daqui a pouco, que na verdade os salmos 42 e 43 é apenas um. Então o 42 seria a metade e o 43 seria a outra metade. Apesar de na nossa Bíblia aparecer Salmo 42
e Salmo 43 seria um salmo só. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Veja só o esboço de ambos os salmos, 42 e 43. Eles estão divididos em 3 partes. Primeira, a sua sede de Deus, 42, de 1 a 5. Segunda, a sua lembrança de Deus, 42, de 6 a 11. E terceira, a sua confiança em Deus, 43, de 1 a 5. Então, 3 palavras básicas aqui resumem ambos os salmos: sede, lembrança e confiança. Sede, lembrança e confiança. É o que nós vamos ver aí com mais detalhes, cada uma dessas palavras. Antes de nós entrarmos no salmo propriamente dito, algumas informações dos 2 salmos, para que quando nós entrarmos neles, fique mais fácil. A primeira informação é sobre a autoria. É dito aí que ele é dos filhos de Coré. Veja só o que diz aí o título em itálico. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Só uma observação, em algumas Bíblias pode estar Coré e em outras Bíblias pode estar Corá. Há uma variação aí desse nome. Talvez alguém diga: pastor, o senhor leu Corá, mas na minha está Coré. Então, há uma variação aí desse nome. Então, a gente vem estudando até então muitos dos salmos de Davi. E agora a gente vai dar uma parada nos salmos de Davi e vamos nos concentrar nos salmos dos filhos de Coré ou Corá. Os salmos 42 a 49 foram escritos pelos filhos de Coré ou Corá. Eu não sei se todo mundo se lembra do Coré. O Coré é aquele que no passado ele arrumou uma confusão, arrumou uma rebelião contra Moisés. Lembra do trio lá, o trio Parada Dura? Coré, Datã e Abirão? Lá no livro de Números, nós temos aí essa revolta. Liderados por esse homem chamado Coré, eles começam a questionar a autoridade de Moisés e dizer: como assim que Deus só fala através do Moisés? Então eles fazem uma espécie de desafio lá e acontece uma coisa assim até assustadora, lembra? Moisés disse para Deus: Senhor, que aconteça uma coisa que nunca aconteceu, inédita. E aí a terra vem e a terra engole Coré, Datã e Abirão e o grupo que estava com eles. Se não me falha a memória, cerca de 250 pessoas foram engolidas pela terra. A terra abriu e se fechou. Na verdade, uma coisa assim, todo mundo que estava perto saiu correndo, assustado, com medo do que estavam vendo. É algo assim assustador. Um grande enterro coletivo, por assim dizer. Então, esse Coré, originalmente, é aquele que desafiou a autoridade religiosa de Moisés. Mas os seus filhos seguem, e eles estavam ligados ao culto em Israel, estavam ligados ao canto, e lá em 1 Crônicas, Davi vai organizar a questão do culto, os porteiros, o louvor, a adoração. Então você tem aqui os filhos de Corá ou Coré, como aqueles que participavam do culto. Então, os 2 salmos, eles são dedicados ao mestre de canto, pode ser um daqueles 3, né? Asaf, Remã ou Gedutum, e eles têm o objetivo de ensinar, pois é um salmo didático, ok? Então, sobre a autoria. Número 2, sobre o contexto dos 2 salmos. Não sabemos. Parece que ele estava longe do templo. O que nós temos lendo os 2 salmos, nós temos uma pista de que ele podia, de alguma maneira, estar longe do templo, distante da casa de Deus, e portanto, não podia fazer o que ele estava habituado a fazer, que era louvar e adorar a Deus. Então, ele vai dizer que tem saudade,
que a alma dele suspira. Oi, Tabel. Eu falo para você. Pode ser? Depois, aliás, se os irmãos tiverem algum interesse, eu passo os slides para os irmãos, tá bom? Fica tranquilo, eu passo para você, Tabel. Então, o contexto, nós não sabemos, mas parece que ele estava longe do templo. E o terceiro detalhe aí, ou informação, é sobre a composição de ambos os salmos. Na língua hebraica, eles formam um único salmo. Então, para nós é o 42 e o 43. Mas lá na língua hebraica, a língua original do salmo, eles formam apenas um salmo. Então, o 42 seria a metade e o 43 a outra metade. Você pode observar, por exemplo, que antes de começar o Salmo 43, não tem nenhum título, já repararam? Não tem, né? O 42 diz, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá, mas no 43 não tem nada, não aparece nenhuma descrição, ok? Então vamos para cada uma aí dessas três partes. Primeiro nós vamos tratar aí sobre a sede, a sua sede de Deus. Salmo 42, versículos 1 a 5. Veja só que parece que ele está longe do templo, afastado das suas funções, e ele vai falar que tem saudade e que desejava estar na casa de Deus. Veja aí versículos 1 a 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Só uma observação, não sei aqui, os mais velhos devem se lembrar dos vencedores por Cristo. Eu acho que os vencedores, os vencedores cantaram este Salmo 42. Aliás, uma belíssima canção, um belíssimo hino. Toda vez que eu leio o versículo 2, eu me lembro na hora da música, eles cantando. Eu só não vou cantar aqui para que vocês não vão embora mais cedo, antes do final do estudo. Então, mas é muito lindo essa música aí. 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, até o versículo 5, nós percebemos aí de uma maneira clara a sede de Deus que o salmista tem, o anseio da sua alma pela presença de Deus, por buscá-lo, por louvá-lo. No versículo 1, agora vamos detalhar um pouco, no versículo 1 ele faz uma comparação para ilustrar como suspira a corça pelas correntes das águas. Esse animal que vivia no deserto, que ficava doido para encontrar água, para dessedentar-se. Então ele faz, isso é uma característica da língua hebraica, quando na língua hebraica eles querem ensinar alguma verdade, eles fazem uma comparação, uma ilustração. Toda vez que você vê a palavra como, ele está tentando de alguma forma ilustrar uma grande verdade. Ele diz assim, a mesma coisa que a corça sente, a mesma sede que ela tem, o desejo de encontrar uma fonte de água no deserto, é o mesmo desejo, é o mesmo anelo da minha alma, não por água, mas por Deus. Como suspira a corça, como ela quer muito beber água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Verso 1. Verso 2, ele fala da sua necessidade de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus.
Irmãos, na verdade, a grande necessidade e a grande sede que o ser humano tem é de Deus. Ele pode buscar em quaisquer outras fontes, mas ele não será saciado. Sua sede não será matada, por assim dizer, ele vai continuar com sede. A alma do ser humano busca Deus, e ele tem sede pelo Deus vivo, diz o versículo 2. Aqui eu coloquei o Calvino aqui para eu não me esquecer. Calvino tinha um pensamento sobre isso, o grande reformador do século XVI, João Calvino, ele dizia o seguinte, que na mente de todo ser humano, toda a humanidade, foi colocada duas coisas. Foi colocada os sensus divinitatis, são duas expressões latinas que ele usa. Deus colocou em todo ser humano o sensus divinitatis, ou o senso do divino, e também colocou a semens religionis, ou a semente da religião. Todo ser humano tem a semente da religião e o senso do divino. Por mais que a pessoa diga que é ateu, ela tem ambas as coisas, os sensus divinitatis e a semens religionis. Tem alguns ateus que até dizem, eu sou ateu, graças a Deus. Então, não é, certo? Então, ou você é ateu, ou você fala, graças a Deus, né? Lembrando da nossa velha máxima, né? Uma coisa é uma coisa, né? E outra coisa é outra coisa. E todo mundo, se o homem estiver lá no meio do mato, ele tem necessidade de adorar alguma coisa, uma árvore, um bicho, uma vaca e assim por diante. Então, a grande sede do ser humano é por Deus. Eu coloquei essas referências aqui. Eclesiastes 3:11, Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem e somente ela pode satisfazê-lo. Pode ir para os prazeres, para as festas, pode ter muito dinheiro, pode ter o que quiser, mas na verdade a chave no coração do homem tem um buraco do tamanho de Deus e somente Deus pode preenchê-lo. Nada mais. A minha alma tem sede de Deus. João 4, aparece ali, João 4, aquele episódio que Jesus estava conversando com a mulher samaritana, lembra? E a mulher, Jesus pede água lá para ela, por volta do meio-dia, o sol estava quente, e Jesus diz lá em João 4, versículos 10, 13 e 14, se você soubesse quem é que pede água, ele te daria água viva, e dentro de você jorraria uma fonte para a vida eterna, se você soubesse quem é que está pedindo água para você. Veja, por exemplo, no capítulo 7, novamente ele vai falar sobre essa sede, João capítulo 7, versículos 37 a 39, ele fala mais uma vez sobre essa água, ou sobre essa sede. Diz assim, João 7, 37. Diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o salmista, os filhos de Corá, entenderam isso e disseram, a minha alma tem sede de Deus. Vá para Jesus, ele tem uma água que jorra para a vida eterna. Versículo 3, ele fala da sua tristeza contínua. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Pessoas ruins questionando, mas se você está sofrendo e se você está chorando de dia e de noite, aonde está o seu Deus? Por que ele não aparece?
Por que ele não se manifesta? Então ele diz que de dia e de noite experimenta uma tristeza contínua. Versículo 4, ele relembra o passado. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, lembra que ele é alguém ligado ao culto, mas por alguma razão que nós não conhecemos, ele estava afastado do culto, longe, privado, e pessoas na orelha dele dizendo: o teu Deus, onde está? Por que você não está na igreja? Por que você não está no templo? E ele diz: eu me lembro quando eu guiava o povo de Deus em procissão. Nós temos alguns salmos, os salmos, os cânticos de romagem, 15 salmos, os salmos 120 a 134, que esses salmos eram cantados enquanto o povo de Deus rumava em direção a Jerusalém. E ele diz: eu me lembro de quando eu guiava o povo de Deus em procissão à casa de Deus. Enquanto isso, os inimigos dizem: o teu Deus, onde está? Versículo 5. Aqui ele usa uma figura que a gente chama na comunicação, na língua portuguesa, de solilóquio. Ele conversa consigo mesmo. Veja só, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A gente chama isso de solilóquio. É uma conversa com você mesmo. Você faz isso? Eu faço. É você conversar consigo mesmo. É você fazer análises, reflexões da sua vida, das suas atitudes, das suas palavras, daquilo que você faz, do que você fala. Ele conversa consigo mesmo. Por que você está abatida, ó minha alma? A conversa não é com Deus, não é com o próximo, é consigo mesmo. Algumas pessoas vão dormir, elas deitam, e aí ficam remoendo o dia, O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu poderia ter feito, o que eu errei, aonde eu poderia ter acertado. Então o corpo está deitado, mas a mente está trabalhando. Eis uma pessoa que faz isso, euzinho. Fica deitado lá e processando, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tal. Eu sou assim, talvez alguns sejam também. Confessando aqui, eu não sei se é um pecado, mas já está confessado. Muito bem. Por que estás abatida, ó minha alma? É o solilóquio. Um exemplo de solilóquio aparece muito, inclusive, lá em Romanos. Leia a carta aos Romanos, que Paulo conversa o tempo todo. O assunto lá é pesado, é difícil, e ele imagina alguém fazendo perguntas. Mas alguém dirá. Então é uma conversa imaginária. No caso aqui, esse versículo ele é tão forte, irmãos, que nos 2 salmos, esse versículo é igualzinho, ele aparece 3 vezes. Ele aparece em 42:5, aparece em 42:11, deixa eu ver se é o 11 aqui, isso, 42:11, e ele aparece em 43:5. 3 vezes o versículo é igual. Isso, a ênfase, a repetição, significa que o problema dele era muito sério. Ele pergunta 3 vezes a mesma coisa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, nessa primeira parte, o que nós vemos aqui é a sede de Deus. Sede. E aqui é uma coisa interessante, você tem sede do quê? A sua alma anseia o quê? Ou quem? E a resposta deve ser Deus. Porque nada vai saciar o ser humano, a nossa alma, além de Deus. Eu me lembro, por exemplo, de Jeremias capítulo 2, que o profeta Jeremias faz uma exortação contra o povo, porque o povo abandonou o Senhor para cavar cisternas rotas, cisternas furadas.
cisternas que não vai prender a água. Então tem gente trocando o Senhor por cisternas rotas, rachadas, furadas, e a água não é da melhor qualidade. Sede, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Segunda parte. A segunda parte é a sua lembrança de Deus. Ele disse que tem sede e agora ele diz que tem lembrança. A lembrança de Deus, versículos 6 a 11, diz assim: Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Você já viu esse versículo aqui, né? E provavelmente deve ter interpretado ele errado. Eu vou explicar já já. De vez em quando a gente escuta, é como a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo. Geralmente falando de pecado. Algo ligado a pecado. Mas vocês vão ver que não é isso não. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas. Olha, é uma palavra difícil, né? Catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Ele já perguntou isso. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos considerar alguns detalhes aqui sobre essa lembrança, a sua lembrança de Deus. No versículo 6, ele fala que a sua alma estava abatida. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Aliás, é uma coisa interessante aqui, né? Talvez não haja nada pior para o ser humano do que estar com a alma abatida. É uma coisa, assim, devastadora. Pessoas na Bíblia com alma abatida pensaram o pior, desejaram o pior. Deixa eu citar pelo menos 2. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias, depois de ir lá em 1 Reis, capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis, ele, depois de fazer tudo o que fez, depois de matar os profetas lá, os 850 profetas, ele recebe um recado de que a Jezabel queria matá-lo. E lá em 1 Reis 19:4 ele diz assim: basta, eu não sou melhor do que meus pais, é melhor morrer do que viver. Alguns até dizem que ali você tem a depressão de Elias, a alma abatida. Deus manda ele sair da caverna, ele entra. Elias, eu mandei você sair da caverna e não entrar. Não há nada pior do que uma alma abatida. Também temos na Bíblia o exemplo de Jonas. Lembra de Jonas lá no final do livro? Quando o Senhor manda aquela árvore que faz sombra, depois um verme vem, destrói a árvore, e ele fica frustrado porque, na verdade, ele queria ver a destruição do povo inimigo debaixo de sombra e água fresca. Talvez com um coco, né? Uma água de coco. Não sei se tinha na época lá. Ele olha para aquela situação lá e aí o verme vem, mata a árvore e ele fica desgostoso da vida. E ele diz assim, é melhor morrer do que viver. Aí o Senhor fala, ô Jonas, você está bravo assim porque a árvore morreu? Você queria ver todo o espetáculo aí debaixo de sombra e água fresca? Você teve dó e teve misericórdia da árvore que você não plantou e que você não cuidou e que você não fez nada?
E não teria eu misericórdia de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Jonas, a tua percepção, o teu senso de justiça está muito furado. Ele acha que uma árvore é mais importante do que 120.000 pessoas. Talvez esse número fosse uma alusão à quantidade de pessoas que habitavam na grande e terrível Nínive. Eles não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E você acha que é melhor morrer? Mas ele está dizendo isso porque estava com a alma abatida. Veja no versículo 6, ele diz: sinto abatida a minha alma. É isso. Versículo 7, agora vem aquele versículo aparentemente estranho, né? Ele usa uma figura de linguagem aqui. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É importante dizer que Jonas, eu vou falar de Jonas já de novo, que o salmista não está falando de pecado. Geralmente, quando alguém conta uma situação ruim para você, que a pessoa se deu mal e começou a fazer coisa errada, e começou a viver uma vida de pecado, aí você diz assim, mas é como a Bíblia diz, né? É como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então, a pessoa está contando uma situação ruim para você e você ainda joga um abismo. Você ainda joga um abismo na pessoa, porque o texto não está falando. Esse abismo aqui é como se fosse ondas, é como se fosse uma grande inundação. Catadupas aí, a palavra... catadupas eu me lembro de catacumbas, mas também não é isso. Catadupas pode ser cachoeiras. Cachoeiras. É como se uma grande cachoeira, grandes águas, grandes ondas inundassem a vida dele. Ele foi imerso ou imergido, porque a alma dele está abatida lá no versículo 6. Ele está precisando da ajuda de Deus e ao invés do auxílio, os inimigos estão perguntando, teu Deus onde está? E Deus ainda está mandando ondas na cabeça dele. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas falou a mesma coisa. Aparece ali para vocês, né? Jonas 2, de 1 a 3, a oração que ele fez no ventre do grande peixe. Ele está lá dentro da barriga do peixe e ele diz assim, eu estou no fundo do mar. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Veio uma inundação, uma tempestade sobre mim. Então, abismo aqui não tem nada a ver com pecado. Se alguém está trazendo algo ruim para você, não jogue mais um abismo na cabeça da pessoa, para não piorar ainda mais a sua situação. Então, ele está dizendo que é como se uma grande inundação passou sobre a sua cabeça, como Jonas passou por ele. Aliás, a situação de Jonas, né? Orar dentro da barriga, Senhor, tem misericórdia de mim, me joga fora, me vomita. E o peixe que deixou ele no lugar certinho, né? Uma coisa assim, impressionante, a soberania de Deus. Versículo 8. O Deus da aliança era misericordioso, ele diz. Contudo, aqui nós temos uma conjunção adversativa, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E uma curiosidade, um detalhe que às vezes passa desapercebido, ele vem falando o tempo todo, ele vem usando o nome de Deus. Deus, 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 Deus. Essa é a primeira vez que aparece Senhor. Pode parecer a mesma coisa para nós, mas na língua original não é. Ele vem falando, olha, Deus, a minha alma está abatida, Deus, 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 Deus. A palavra Deus é a mesma lá de Gênesis 1, é a palavra Elohim. Elohim é o Deus criador, lembra de Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra, é Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Aliás, a gente, lá no seminário, a gente decora, pelo menos o primeiro versículo, a gente decora em hebraico. Vou citar para vocês aqui, depois eu traduzo, tá? Bereshit bara Elohim et hashamayim vehaaretz. Só entenderam o Elohim, né? Bereshit bara Elohim
Bereshit bara Elohim vehaaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá é Elohim. Aqui no versículo 8 é Senhor, com letras maiúsculas. Isso é um outro aspecto de um atributo de Deus. Senhor com letras maiúsculas é o Deus da aliança. É o Deus que aparece lá em Êxodo 3. Lembra da sarça? A sarça ardente que Deus fala a Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, quando ele diz assim, olha, um abismo passa por cima de mim, as ondas e vagas me cobrem, mas o Deus da aliança não se esqueceu de mim, nem de dia, nem de noite. Jesus prometeu que estaria conosco, não prometeu? Mateus 28, lá na grande comissão, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus da aliança, veja, é o Deus criador, Elohim, e o Deus do pacto, o Deus que apareceu para Moisés em Êxodo 3, no episódio da sarça, é o Deus que sustenta o pacto. O Deus que disse, vocês vão entrar na aliança, na terra prometida, entraram. Vocês vão conquistar as nações, conquistaram. Eu vou dar o pão para vocês, tem pão. Eu vou dar água para vocês, tem água. E aí o salmista diz assim, o Senhor, o Deus da aliança que prometeu todas essas coisas, Ele não vai apartar de mim a sua misericórdia. Contudo, verso 9, ele faz perguntas para Deus. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste ou esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo. Veja essa expressão, dizendo e dizendo, repetindo. Todo dia eles dizem, onde está o teu Deus? Dizendo e dizendo e dizendo e dizendo. Onde está o teu Deus? E aí ele tem lembranças boas do passado, mas internamente ele não está bem. E no versículo 11 ele fala o segundo estribilho. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É o solilóquio, ele conversando consigo mesmo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Muito bem, só foi coisa ruim até agora, né? Só notícia ruim. Mas no Salmo 43, que seria a segunda metade, agora ele vai expressar confiança. É o que nós vamos ver aí na parte final. A sua confiança em Deus, versículos 1 a 5. Apesar de todas essas dificuldades vividas, apesar dos inimigos estarem zombando dele, apesar do abismo, das catadupas, das ondas, das grandes vagas, ele diz assim, eu não deixo de confiar em Deus. Salmo 125:1 diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Veja aí, vamos ler aí na parte final. Salmo 43, a sua confiança em Deus. Como eu falei, não tem nem título, então é uma continuação. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. A palavra confiança não vai aparecer aqui no Salmo, mas nas entrelinhas, a confiança está nessa palavra fortaleza. O que Deus é para ele? Uma fortaleza. Então ele expressa a sua confiança. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. A confiança. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Está vendo o desejo dele? Senhor, me leva de volta para o lugar ou para o ambiente que eu estou familiarizado. Os tabernáculos, o templo, a igreja. Então, verso 4, irei ao altar de Deus. Irei, está no futuro.
Irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Veja que ele voltou a usar o nome de Deus, ele voltou a usar Elohim. Usou Elohim o tempo todo e Yahvé apenas uma vez e agora volta para Deus. Verso 5, aí ele termina, é a terceira vez que ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Deixa eu falar alguns detalhes breves aqui sobre este salmo. Versículo 1. Ele pede que Deus faça justiça. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele coloca a causa dele nas mãos de Deus, do Senhor. Talvez ele olha para si, afastado do templo, dos tabernáculos, ele diz assim: Senhor, eu não cometi coisa errada, não fiz algo errado. Os meus inimigos me perguntam, dizendo, onde está o teu Deus? Senhor, pleiteia a minha causa. Livra-me da nação contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. E aqui, esse homem fraudulento e injusto, eu lembrei, por exemplo, da situação que a gente vive, né? Situação que a gente vive no nosso país. Às vezes, eu não sei você, irmão, mas eu paro para ver uma notícia, um jornal, um vídeo na internet, e logo, logo você vê como tem homem fraudulento e injusto. Não é verdade, Rodriguinho? O Rodriguinho lá. Rodriguinho concorda comigo aí. Como tem homem fraudulento e injusto. Até o Rodriguinho está querendo falar aqui, dizendo que tem. Você assiste um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, um jornal, jornais tendenciosos, jornais que não estão preocupados com a verdade, homens que estão em altas posições de poder e autoridade, mas eles não estão nem aí para a justiça, nem aí para a nossa Constituição, nem aí para as leis. Quem pode mais, é uma coisa assim, rapidinho eu desisto de assistir. É melhor... deixa eu ler a Bíblia, vai. Deixa eu ler a Bíblia, deixa eu ir para a igreja, deixa eu fazer as minhas coisas. Como tem homens fraudulentos e injustos. Nosso país é conhecido como o país do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho, tem a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade está longe. Ele diz que existe uma nação contenciosa. Verso 2. Ele faz perguntas para Deus. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Na verdade, essas perguntas, esses questionamentos para Deus, é resultado do abatimento da sua alma, lembra? Por que estás abatida, ó minha alma? Se ele disse 3 vezes, se ele perguntou isso 3 vezes, se a sua alma está abatida, se a sua razão, se ele não está centrado, ele entende que Deus o rejeitou, que Deus se afastou dele, mas Deus continua no mesmo lugar, Deus continua ajudando, socorrendo e abençoando. Veja que interessante aqui, eu fiz um contraste só para os irmãos, só para resumir. Olha o drama que ele vive. No Salmo 42, ele se sente esquecido por Deus. Então a alma dele está bem ruinzinha mesmo. No Salmo 42, ele se sente esquecido por Deus. No Salmo 43, ele se sente oprimido pelos homens. Não sobrou mais nada, só sobrou o diabo, né? Não sobrou mais nada. No Salmo 42, ele diz com todas as letras: Deus se esqueceu de mim. Eu tenho sede dele, eu me lembro dele, eu confio nele,
mas parece que ele se esqueceu de mim. E para piorar a minha situação, sou oprimido pelos homens. No Salmo 43, versículo 2. Muito bem. Verso 3. O seu pedido para Deus. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Duas palavras interessantes aqui, a palavra luz e a palavra verdade. Eu coloquei ali as referências, né? Lá em João 8,12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, olha só, ele diz assim: Senhor, envia a tua luz. No Novo Testamento, nós sabemos quem é essa luz. Jesus disse com todas as letras: eu sou a luz do mundo, quem não me segue anda em trevas. Depois a palavra verdade, também te lembra de alguma coisa, não lembra? João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que curioso que a verdade na nossa sociedade contemporânea e pós-moderna é um conceito. A verdade é um conceito abstrato, mas para nós, a verdade é uma pessoa. Pilatos perguntou para Jesus uma vez: o que é a verdade? Sou eu. Ele é a verdade. E os artigos lá, todos definidos no singular, é o caminho, a verdade e a vida. Não é um ou uns ou vários ou muitos. Aquele ditado que todos os caminhos levam a Deus, não é assim que o povo fala? Todos os caminhos, no máximo leva a Roma, lembra? Todos os caminhos levam a Roma por causa das estradas pavimentadas do Império Romano, por causa da Pax Romana no primeiro século do cristianismo. Aliás, a Pax Romana, as estradas romanas, as belas estradas, facilitaram, pavimentaram os missionários, os apóstolos, para espalhar o evangelho. Muito bem, verso 4. Deus era a sua maior alegria. Isso aqui é muito interessante. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Irmãos, qual é a sua maior alegria? O que te enche de alegria? Essa é uma pergunta boa. Talvez lá fora as pessoas vão dizer: o que me enche de alegria é dinheiro, é fama, são bens, é eu viajar, é eu ter a liberdade. Qual é a sua grande alegria? A maior alegria da sua vida? Ele diz assim: Deus é a minha grande alegria. O que alegra seu coração? Se a resposta não for Deus, nós estamos encrencados. Porque essa alegria logo vai passar. Ela vai escapar dos nossos dedos, da nossa mão. Deus é a minha maior alegria. Neemias 8,10 tem algo muito interessante. Ele diz assim: Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, debaixo de opróbrio, de perseguição. E Neemias 8,10 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. O que alegra você? O que alegra o coração? Aliás, diz que o Salomão fala que um coração alegre aformoseia o rosto. Se você está triste aqui, eu não sei o que está aqui, né? Mas dá para perceber. Se o seu coração está alegre, o seu rosto está aformoseia o rosto. Mas o contrário também é verdadeiro. Qual é a sua maior alegria? O salmista diz assim: eu estou longe de Deus, parece que Ele esqueceu de mim, os inimigos estão me oprimindo, estou longe daquilo que eu faço comumente, mas Deus continua sendo a minha maior alegria. Filipenses 4,4, essa aí não tá, essa aqui eu lembrei de cabeça, não está lá, não está no script aí. Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos
sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O salmista diz assim: Deus, que é a minha grande alegria. Talvez alguém possa ser pobre, não ter nada, mas se ele tiver Deus, ele tem tudo. E se a pessoa tiver tudo, todas as riquezas, e não tiver Deus, coitado, não tem nada. Salomão experimentou isso lá em Eclesiastes 2, ele diz assim: olha, tudo o que eu quis fazer, tudo o que os meus olhos viram e desejaram, eu não neguei nada. Nada. Nenhuma parte, nenhuma área do conhecimento humano, nenhuma. Tudo o que eu quis, eu fiz. E no final, eis que era vaidade e correr atrás do vento. Por quê? Porque se a sua alegria não está em Deus, nós estamos encrencados. Aliás, um detalhe, né? Você conhece crente triste? Triste, sempre triste, morrendo aí pelos cantos. Mas você tem Jesus, você tem Deus, você tem a vida eterna, você tem a promessa que vai viver eternamente e você ainda está. Alguém já disse que o pior que pode acontecer com um crente, o pior é você morrer e você passar por uma doença, é a pior coisa aqui. A pior coisa que pode acontecer com você, aqui, no andar de baixo. Francis Schaeffer, um filósofo cristão conhecido, inclusive, ele dizia que tem 2 andares, né? Tem o andar de baixo e o andar de cima. Nós tratamos as coisas aqui no andar de baixo, que nós vemos, e tem o andar de cima, que nós não vemos. São as regiões celestes em Cristo. Qual é a sua grande alegria? E ele termina no versículo 5, pela terceira vez, ele vai usar o seu estribilho, 43:5, ele faz a mesma pergunta. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Veja, nada aconteceu ainda, nada aconteceu na vida dele. Os verbos que ele usa no Salmo 43 estão no futuro, nada aconteceu. Mas ele diz assim: eu vou esperar em Deus porque Ele é a minha fortaleza. Eu confio no Senhor. Então é isso que eu queria passar para os irmãos, só como aplicação, coisas que nós podemos aprender, só para citar aqui para os irmãos, pelo menos essas 4 lições me chamaram a atenção. As mesmas coisas descritas pelo salmista, nós também devemos ter essa percepção. Primeira, a necessidade que temos de Deus. Isso também vale, o 42:2 diz: a minha alma tem sede de Deus. Todos nós temos necessidade de Deus. Não das bênçãos de Deus, mas de Deus. Essa é a primeira. Segunda, todos nós precisamos aprender a esperar em Deus. 42:5, ele diz no final: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O problema é esperar, né? Lembra do Salmo 40, versículo 1? Esperei confiantemente pelo Senhor. Às vezes eu leio o Salmo 41, eu tenho uma versão minha assim mesmo, né? Uma versão edivaldiana. A versão é: esperei reclamantemente no Senhor. Não copie isso aí não, viu? Esperei confiantemente no Senhor. A gente nem espera e nem confia. É ou não é? Vamos abrir o confessionário aqui. Nem espera e nem confia. Número 3, pedir o livramento de Deus. É o que ele faz aí em 43:1. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Precisamos pedir o livramento de Deus. Nós estamos expostos a tanta coisa ruim, né? Você liga a televisão lá, é tanta coisa ruim, tanta notícia ruim. Se você põe em determinados canais, é perigoso a sua televisão pingar um pouquinho lá, viu? Pingar um pouquinho de sangue.
Cuidado. Pedir o livramento de Deus. Número 4, olha só. A nossa maior alegria está em Deus. Se não está, deveria. A nossa maior alegria está em Deus. Essa questão de alegria é tão importante que, eu não sei se todo mundo aqui faz isso, mas algumas pessoas, elas costumam ter 2 datas de nascimento. Já repararam? Tem gente que diz assim, eu tenho a minha data de nascimento biológica, que eu gravo aí, 2 ou 3 aí, eu gravo uma ou 2 por aí. Tem gente que tem a data de nascimento biológica e a data da conversão. Conhece pessoas que dizem assim? Que sabe as 2 datas? Pelo menos 2 tem que saber. A data que você nasceu, biologicamente, e a data que você se converteu, que você entregou a sua vida para Jesus. A primeira data deve alegrar o nosso coração, mas a segunda data, muito mais. Eu estava perdido e fui achado. Estava morto e reviveu. Então tem gente que grava essas 2 datas aí, a data do nascimento e a data da conversão. Eu gravo, essas 2 aí pelo menos eu gravo. Eu nasci em 83 e, pronto, já falei, nasci em 83 e a minha conversão foi em 96, 1996. Eu me lembro, apesar de ter nascido num lar evangélico, a gente vai para a igreja porque os pais levam a gente, né? Até um dia que os meus pais não precisavam mais me levar, nem forçar, nem ficar... Levanta, vamos para a EBD. Até o dia em que Jesus muda o coração e você vai por amor, por gratidão e por querer aprender da palavra de Deus. A nossa maior alegria está em Deus. Alguma pergunta? Alguma colocação? Dos Salmos 42 e 43, o desejo pela presença de Deus. Ele diz...